Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês um exercício sobre função exponencial. O enunciado do exercício é o seguinte: esboce os gráficos das funções a seguir usando somente as abscissas 0 e 1. Então aqui eu tenho vários tipos de funções exponenciais, né? Assim, funções crescentes, decrescentes, funções exponenciais especiais. Então nesse exercício aqui a gente vai ver que a gente só precisa de dois pontos, 0 e 1. Basicamente a gente consegue esboçar esses gráficos. Então vamos aqui, ó, gente. Então vamos começar aqui, pelo menos nesse primeiro exemplo aqui no item A, né, colocando assim, fazendo uma tabela, né? Eu tenho aqui x e tenho aqui f de x. Então, se o x é 0 e se o x é 1. Então eu vou usar somente, como forma enunciada, e falar esses dois pontos. Então o que é 5 elevado a 0? É 1. O que é 5 a primeira? 5. Isso aqui são propriedades básicas do exponencial, certo? Qualquer exponencial elevado a 0 é 1, qualquer exponencial elevado a 1 dá a própria base do exponencial. Então aqui agora a gente pode esboçar esse gráfico. Eu vou fazer um gráfico bem pequenininho, porque a ideia nossa nesse exercício não é fazer um gráfico bonito, nem nada assim, que vai ser apresentado. É ter uma ideia do fenômeno. Claro que o meu gráfico não vai ficar feio, né? Mas é só para a gente não perder o foco do que é importante, tá certo? Claro que é bom você fazer um gráfico bonitinho, né, organizado. Vai que você está numa seleção de emprego e você vai ter que escrever, né? Então você se prepara antes. Tá certo? Então, ó. Então, 0 está aqui e 1 está aqui. Então o que acontece? O 0 ele vai em 1 e o 1 vai em 5. Só que a gente olha para esse gráfico e a gente percebe que 5 é maior que 1, né? Porque a exponencial ela tem dois tipos, né? Se o a é maior que 1, o gráfico é assim. E se o a está entre 0 e 1, o gráfico ele vai ser assim. Então aqui ele é crescente, né? Ele, à medida que eu vou da esquerda para a direita, ele aumenta e aqui ele diminui. Nesse caso aqui, ó, basta fazer isso, ó. Então aqui vai passar em 1, né? Que é 0 em x, 1 em y, e em 1 aqui ele vai passar em quem? 5. Não ficou a melhor das escalas, mas a ideia é essa. Em 2 passar em 25 e por aí vai. Tá certo? Se você está no folha de papel milimetrado, né? Tem aí essa metragem, você pode traçar ele belezinho, certo? Tem uma régua aí, você pode fazer esse gráfico. Então, item B. Da mesma forma, no item B nós temos aqui x e o f de x. No caso, o g, né? A função agora é g de x. Então nós temos aqui 0 e 1. De novo, 0, 1/3 elevado a 0 é 1. 1/3 elevado a 1, 1/3. Só que observe, esse caso aqui já fica no segundo caso, de decrescente, porque esse cara está entre 0 e 1. Ele é um número menor que 1. Então, o gráfico aqui vai ser o quê? Vai ser descendo, decrescente. Ó. Então, a gente esboça aqui, plano cartesiano. A gente já sabe, ó, que ele vai ser um gráfico assim. Pronto. Então, aqui, em 0 ele foi 1, e em 1 ele vai ser 1/3. Não ficou uma escala muito boa, né? Eu sempre ressalto isso. Mas a ideia é essa, né? Tendo uma régua em mãos aí, tendo tempo, né? Não estou fazendo muito com escala, porque para não perder muito tempo, né? Senão o vídeo fica um pouco longo. Mas a ideia é essa, ó, que é um fenômeno que é decrescente. Então, muito mais importante que fazer o gráfico bonitinho na mão é, como eu sempre venho ressaltando, entender que trata-se de um fenômeno que é decrescente. Tá certo? E aqui, no anterior, um fenômeno crescente. Item C, mesma ideia. No item C nós temos aqui, ó, x, né, e h de x. Então x ele é 0 ou ele é 1. E aí nós temos o que aqui? Aqui é o seguinte. 3 elevado a 0 é 1, só que eu vou multiplicar por 2. Então vai dar 2 aqui. Só fazer uma observaçãozinha aqui. 2 vezes 3 elevado a 0. Certo? Que deu esse 2. E aqui, 3 a primeira, 3. Vezes 2, 6. Então agora é só ir para o gráfico. Tá certo? Então a gente vai marcar esses dois pontos. Aí tem umas regrinhas que a gente falou. Por exemplo, esse primeiro gráfico ele vai ser que tipo? Ele vai ser crescente, decrescente, o quê? Olha, para você não precisar decorar isso, vamos observar aqui o seguinte, ó, 3 elevado a x é sempre um número positivo. Vezes 2 vai continuar positivo. Então esse gráfico ele vai ficar acima do eixo x. Pronto. Só com isso, você pode vir marcar os pontos. Então 0, ele vai aqui no 1, né? Aqui no 1.
E 1 aqui, ele vai em 6. 6 está mais lá em cima, né? Então é só ligar os dois. Você sabe que ele vai ficar acima do eixo? Não teria como ligar assim, né? Então você liga assim, ó. Pronto. Não precisa decorar aqueles 4 casos que eu coloquei, né? Que se o B é maior que 0, o A é maior que 1, ou o A é entre 0 e 1, depois o B é menor que 0, se tem o A maior que 1, o A é entre 0 e 1. Não precisa decorar aquelas coisas. Você basta saber o seguinte, esse número aqui que vai sair daqui é o quê? Positivo. Então ligue os dois pontos estando acima, e além disso eles ainda estão acima do eixo, né? Não teria nem como ficar abaixo. Né? E aí você sabe que a assíntota, por exemplo, o comportamento assintótico vai ser aqui, ou seja, quando os valores eles vão ficando muito pequenos, né, negativamente. Né? Aí você tem o comportamento que a gente chama de assintótico. Ele vai se aproximar do eixo X, mas nunca vai tocar o eixo X. Tá certo? Item D. Do mesmo jeito, vamos lá. 0,8 elevado a X. Então você vai ter X e você vai ter K de X. Então X vai ser 0 ou 1. Aí se o X é 0, vale sempre 1. E se o X é 1, vale a base, 0,8. É só marcar esses dois caras, velho. Não tem erro. Então é um gráfico que ele é rápido mesmo de ser feito. Então isso aqui é o chamado gráfico, né, rápido. É aquele que você quer logo interpretar o fenômeno e não está ligando muito para detalhes. Né? Então aqui em 0, ele vai valer 1, marcar 1 aqui um pouco acima, por quê? Porque aqui em 1, ele vai valer 0,8, ó. Tá aqui, por exemplo. Então, nesse caso, esse gráfico ele vai fazer o quê? Ele vai descer assim, ó. Vou esticar um pouquinho aqui o eixo X para aparecer a assíntota, tá certo? Senão a gente não vê o comportamento assintótico. Então, ele vai ser um gráfico assim, o quê? Descendo. Por que ele é descendo, professor? Vamos lá. O A aqui é 0,8. Né? E 0,8 está entre 0 e 1. Pronto, então ele vai ser decrescente. Note que ele é positivo, então ele fica acima do eixo. Certo? Então, a única forma de ser decrescente estando acima do eixo é esta aqui. Certo? Item E. Quase terminando, ó. Item E. S de X. Né? Aqui não precisa nem anotar, já bota logo X, S de X, 0 e 1. Agora observe, 2 vezes 1/3 elevado a 0. 1/3 elevado a 0 é 1, vezes 2, 2. 1/3 a primeira é 1/3, vezes 2, 2/3. Aí é só marcar esses dois pontos. Esse gráfico aqui, gente, observe, ó, 1/3 ele está entre 0 e 1, então ele vai descer. Né? Ou ele poderia até ser de outra forma, mas percebe que aqui é positivo. Então esse cara não afeta muito a forma do gráfico. Então ele vai ser decrescente, só que vai multiplicar os resultados por 2. Então ele vai ser um gráfico que vai ser assim, ó. Mas aí você está com dúvida. Ah, professor, não estou conseguindo enxergar isso. Bota os pontos. 0 foi em quem? Foi em 2. Vou botar 2 aqui em cima. E 1 foi em quem? 2/3. Vou botar 2/3 aqui embaixo. Pronto. Como ele é positivo, esse gráfico, porque aqui só sai o número positivo daqui, né? Então, vou passar o 2 para lá, é só ligar eles, ó. Olha só, molezinha, né? Você pode usar também um software, gente, para confirmar, né, que o gráfico é esse mesmo. E aqui, menos 2 elevado a x. Então, nesse caso aqui, ó, gente, nós temos o seguinte, ó, x e quem? T de x. Então, 0, 1. Olha, 2 elevado a 0 é 1, só que com menos aqui, menos 1. 2 elevado a 1 é 2, só que com menos aqui fica menos 2. E aí a gente marca esses pontos. Né? Digamos que você não está se lembrando de que caso é esse aqui. É daqueles inúmeros casos que eu falei. Olha, como deu negativo os caras, eu vou subir aqui o eixo X, vou botar ele mais em cima, né? Porque parece que nosso gráfico vai ser todo negativo, né? Por quê? Porque a potência de um número, gente, ela sempre é um número positivo. Só que tem um menos aqui, então vai ficar negativo, certo? Então, 0 aqui, ele vai em quem? Em menos 1. Vou marcar aqui o menos 1, ó. Então eu tenho esse ponto aqui do gráfico. E 1, que está aqui, ó, ele foi no
menos 2. Tá aqui. Aí o que acontece? Esse gráfico ele nunca toca o eixo x, certo? Então você vai perceber que ele provavelmente, se ele fosse assim, ó, ele tocaria, se ele fosse desse jeito, ó. Então ele vai ter que ser o quê? Desse jeito aqui, ele vai ser assintótico aqui, ó, e vai fazer isso, ó. Então aqui está o comportamento assintótico dele, que ele passa, mas nunca toca. E aí ele vai descer, né, encurvando-se assim, ó. Certo? Sempre, gente, que tiver dúvida, pega o soft e bota para esboçar. Tá certo? Claro que isso aí antes da prova, né? Na prova você tem que estar craque nisso aí. Beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido. Tá aí uma ideia, né, do esboço para diversas funções exponenciais entre as comuns, né, que é esse caso, esse e esse. E as especiais, que é esse caso, que está multiplicado por 2, esse caso está multiplicado por 2 também, e esse caso está multiplicado por menos 1. Né? Então, nesses casos aí, segue a mesma regrinha. Você usa as abscissas 0 e 1. Você vê que eu não precisei nem pegar na calculadora, porque eu só copiei, ou, né, basicamente, nos casos, né, iniciais aqui, o 1 e o 5, né, que são as saídas aqui, que são propriedades básicas, né, dos exponenciais. Beleza? Então é isso aí. Qualquer dúvida, gente, é só colocar nos comentários. Muito obrigado. Até a próxima.